amados. Ora, Senhor, né? Hoje nós vamos retomar o nosso estudo, né? Que fala sobre uma parte do estudo do ministério que fala sobre os temperamentos. Nós já falamos sobre Pedro como sanguíneo. Na semana passada falamos sobre Paulo como colérico e hoje nós vamos falar sobre, para alguns, eu sou um defensor dessa tese também, após Cristo, com exceção de Jesus, o maior líder que já pisou sobre a face da terra. Não é por coincidência que Moisés tem uma vida e uma história muito, mas muito parecida com Cristo. Tanto Moisés como Cristo, ao nascerem ainda bebês, né? Eles tiveram que fugir de uma perseguição que foi imputada por conta deles, né? Estavam sendo, no caso de Moisés, o crescimento do povo estava acentuado, então o faraó decide matar as crianças, os homens principalmente. E no caso de Jesus, Herodes inicia uma perseguição por acreditar que ele seria o sucessor e tomaria o seu trono, né? E eles crescem e passam um período de grandes aflições, de grandes dificuldades, vencem, ensinam, formam discípulos e também deixam leis e preceitos e muitos ensinamentos para nós. Se você olhar a vida de Moisés em termos não somente de liderança, mas tem muitas semelhanças a Cristo por tudo que ele viveu. E Moisés, ele é um melancólico, e como um melancólico, amados, eu quero falar de algumas dessas características. Esse temperamento é um temperamento marcado por pessoas que são extremamente perfeccionistas naquilo que fazem. São pessoas extremamente dedicadas àquilo que fazem. São pessoas que, quando têm um ideal e acreditam em algo e decidem fazer isto, são pessoas que realmente, amados, acabam dando a sua vida e se abstendo de muitas coisas para o cumprimento desse objetivo. Diferente do sanguíneo, que oscila muito nos seus projetos e nos seus planos, diferente de um colérico, que é um homem muito prático, uma pessoa que tem objetivos muito claros e busca esses objetivos, o melancólico é aquele que é uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa que se dedica muito e muito perfeccionista. Já um colérico não perde tempo com detalhes. Já um sanguíneo não consegue terminar muitas das coisas que ele começa. Diferente de um melancólico, e nós temos alguns exemplos que eu procurei deixar aqui, amados, de homens na Bíblia que também eram melancólicos, como Daniel, como João Batista, Elias e Eliseu, tinham esse temperamento também muito claro. Pessoas que realmente se dedicavam, alguns dizem que os maiores homens da terra, pelo menos maiores homens em termos de inovadores, de criadores, de homens que realmente mudaram e fizeram a diferença na humanidade em qualquer aspecto, são marcados por esse temperamento. Por quê? Porque é um temperamento que, quando eu falo de maiores homens, nós estamos falando das criações, dos inventores, realmente de pessoas, porque você precisa ser muito dedicado, por exemplo, como Thomas Edison, para conseguir achar e descobrir o que ele descobriu. E para aqueles que pensam que Thomas Edison apenas criou, né, a maneira de construir e elaborar a lâmpada, amados, Thomas Edison foi um dos maiores, se não o maior inventor que já pisou na Terra. O número de invenções desse homem é uma coisa assustadora. E é uma pessoa que era extremamente dedicada e perfeccionista, na busca da perfeição. Então isso é um temperamento que marca exatamente os homens mais talentosos. Por quê? Não somente pela qualidade, pela percepção, mas pela dedicação e pela busca do perfeccionismo. Por isso que esse temperamento, ele é um temperamento encontrado nesses homens mais talentosos. São pessoas que têm uma facilidade para aprender, que escutam bastante, que conseguem ter uma percepção rápida das coisas, enquanto um sanguíneo é completamente descompromissado com as coisas, muitas vezes acha que aprendeu e sai e não... Vou dar um exemplo. Às vezes nós temos atitudes de sanguíneo, podemos não ser. Você vai em qualquer igreja aqui, em qualquer lugar,
e você vai ouvir uma ministração, então o pastor, o ministro fala assim, vamos abrir em Abacuque 3:2. Quando ele fala, vamos abrir, o que a maioria das pessoas faz? Já pega a Bíblia e começam a abrir. E Abacuque, vai Abacuque. Aí, Abacuque, aonde mesmo? Aí o outro também não prestei atenção. Por quê? Porque o que as pessoas deveriam fazer? Escuta, Abacuque 3:2. Ok, agora eu vou procurar. E normalmente quem presta atenção tem que ficar falando para todo mundo aonde é. Por que isto acontece? É uma das características, amados, que nós encontramos no melancólico, que ele é apto para aprender as coisas. Ele escuta mais, ele analisa mais as coisas, ele sempre vai digerindo mais as informações até tomar uma decisão. Pois quando ele toma uma decisão, ele sabe a razão, o porquê, e ele trabalha com afinco para realmente fazer isso acontecer. Eu quero iniciar aqui essa primeira característica dessas pessoas que realmente, amados, são pessoas que conseguem se dedicar a um propósito, mas de forma muito intensa e profunda. São pessoas que conseguem, têm uma habilidade muito grande de saber trabalhar sob pressão, que não se intimidam, mas que quando tomam a sua decisão são capazes de passar por tudo, muito diferente de Pedro, que mediante a situação, a circunstância que estava à sua volta, ele recuava, ele tinha medo, ele não falava tudo, ele se comprometia, mas não cumpria. Não, muito diferente disso, um melancólico é uma pessoa que consegue trabalhar muito bem sob pressão. Nós temos alguns casos aqui, né? Daniel, sendo pressionado pela morte, e ele não recua, mas se mantém firme. Nós temos alguns casos aqui, como Elias, diante ali, amados, nós estamos falando, tem os profetas de Baal, mas tinha os outros profetas de Acera. Ali existiam centenas de homens, ele desafia todos, tranquilamente, coloca todos sob pressão, mas ele mesmo não sente a pressão disso. 750, os 450 mais os 300 de Acera. Então, são homens que sabem trabalhar sob pressão. E eu quero contar a história de um homem aqui, amados. É um irmão nosso que já morreu, né? Pode ser chamado de Albert ou de Alberto, tá? Tanto faz. Ele é um alemão. Eu deixei o nome dele aqui, para depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre a vida dele. É fantástica a vida desse homem. Ele é um alemão que viveu no século XIX, finalzinho ali do século XIX, e o início do século XX. E ele foi um alemão teólogo, que se formou em filosofia, e ele começou a desenvolver uma vida, uma carreira como nós, um homem temente a Deus, que se formou em teologia, então ele era um conhecedor da palavra, muito bem. Até que um dia ele começa a se sentir incomodado. A vida dele era perfeita, estava tudo muito bem, mas ele acreditava que ele precisava fazer algo muito maior do que simplesmente acordar todos os dias, ir para o trabalho, ter o seu salário e pagar as suas contas. Então ele decide fazer uma coisa. Ele decide ir para o Gabão, na África, e lá ele decide ir, mas antes de ir, ele simplesmente entra numa universidade de medicina, uma universidade simples, coisa rápida, né? Qualquer um vai lá, estuda e se forma rapidamente. Ele estuda por 6 anos e depois de se formar em medicina, ele então vai para o Gabão com o objetivo de ajudar aquele lugar que estava, amados, se hoje ainda é precário, imagine isso lá em 1905, 1907. Né? Ele vai para lá e ele começa um trabalho assim, cuidando até a história dele conta que o primeiro consultório dele na África foi um galinheiro abandonado, que ele monta ali ele começa a receber as pessoas, e ele atendia cerca de 40 pessoas todos os dias, e prestando socorros, mesmo tendo muita dificuldade na língua, ele decide ir e fazer isso. Vem a Primeira Guerra Mundial, ele é preso e levado para a França, exilado, e lá ele fica preso e escreve muitos livros, e um dos livros que ele escreve descreve exatamente a decepção dele com a humanidade. E quando termina a Primeira Guerra Mundial, então, o que ele faz? Ele volta para a Alemanha e ele começa a trabalhar para levantar mais fundos num país quebrado e falido, e ele consegue arrecadar muitos fundos, não somente na Alemanha, mas na Europa, pega esse dinheiro e ele vai para a África, e lá ele monta um hospital, e ele encerra a vida dele, amados, durante os últimos anos da vida dele, ele se dedica a esse hospital na África, e ele morreu, e é interessante que até nos livros que contam a história dele, nunca diz assim que o corpo dele foi enterrado,
diz que o coração dele foi enterrado no hospital que ele fundou, que recebe, obviamente, o nome dele, e é uma pessoa que demonstra exatamente isso. Isso é uma característica de um melancólico. Uma pessoa que muito dedicada, comprometida, mas quando ele põe um objetivo diante dos seus olhos, nada impede ele, até ele concluir e concluir com perfeição tudo que ele fez. Ele poderia, após a Primeira Guerra Mundial, voltar para casa e falar assim, bom, já fiz muito, fiquei muitos anos na África, fui preso, exilado, já sofri muito, já não sou mais um jovem de 20 anos, posso agora voltar para perto da minha família, da minha parentela e encerrar. E ele fala assim, não, o meu trabalho lá ainda não encerrou. E ele então começa a buscar recursos para construir um hospital. E até hoje esse hospital existe, e recebe o nome dele, e ele termina muito bem a sua obra. E eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, um dos últimos livros da Bíblia, lá no capítulo 11, que fala um pouco de ser abnegado, né, amados? Algo que Moisés era extremamente. E eu queria que os irmãos estivessem abrindo em Hebreus capítulo 11. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 23. Hebreus 11, 23. Achamos? Vamos lá. Pela fé, Moisés, presta atenção, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Deixa eu falar algumas coisas aqui para vocês, irmãos. E mesmo que esteja gravando, não tem problema nenhum. Até porque não existe, tudo que eu vou falar aqui são mentiras, porque não existe nenhuma comprovação sobre isso. A gente assiste muito filme de Moisés. E muitos desses filmes são completamente fora de contexto bíblico. Muitos deles. Alguns são bons, mas a maioria não. Primeiro, Moisés, desde o início, sabia que era hebreu. Se você não sabe ou não prestou atenção direito, Moisés, quando a filha de Faraó encontra ele, Miriam aparece e fala, olha, existe mulheres hebreias que acabaram de dar luz aos seus filhos, mas seus filhos foram mortos. Eu posso escolher uma mulher hebreia para cuidar desse bebê, dessa criança e amamentar ele. A filha de Faraó sabia que ele era hebreu. Por quê? Porque ele era circuncidado. Ok? Então, ele é levado para ser cuidado pela sua mãe, e até os 8 anos de idade, ele convivia com a sua própria mãe. E talvez você pense assim, mas será que a mãe dele contou alguma coisa para ele? Amados, era impossível não saber, pela circuncisão, pela fisionomia do rosto, e ainda mais sendo criado até os 8 anos de idade pela sua mãe, tudo indica que ele sabia quem ele era. É por isso que ele se levanta contra um egípcio e mata esse egípcio. Por quê? Porque ele sabia de onde ele era. Ele sabia a origem dele. E isso também é algo que, amados, as pessoas falam assim, provavelmente ele seria o substituto, provavelmente ele seria o próximo faraó. Não, ele nunca seria o próximo faraó. Não, porque Deus não permitiria isso. A não ser que toda a linhagem dos faraós morressem, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, de todos. Isso era quase impossível. Então isso não é o que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia mostra aqui é que ele, sabendo de toda a condição favorável que ele tinha, bom, se Deus me colocou aqui no palácio, eu posso ficar aqui. Não. Ele sabia que ele era hebreu, por isso ele se levanta contra o egípcio. Ele não concorda com isso. Ele foge, porque ele sabia que o rei, como o texto diz aqui, o rei iria matar ele. Não, o rei não podia ser, é um soldado, um egípcio qualquer, né? Matar um neto postiço aqui, minha filha gosta tanto desse Moisés, e eu vou matar ele. Ele sabia como funcionavam as coisas. Ele sabia
a condição dele. E é bem provável que se o rei, porque muitas vezes os faraós ignoravam essas coisas, porque eram seus filhos. Então é bem provável que se o rei estava irado contra ele, se Faraó estava irado contra ele, é bem provável também, ao ponto de saber que ele poderia matar Moisés, por isso Moisés foge, que o Faraó também sabia que ele era um hebreu, que estava sendo cuidado debaixo das asas dele. Ele foge, ele troca tudo, é isso que a Bíblia diz, ele abre mão de tudo. Ele poderia ter matado um egípcio e escondido isso. Ele poderia nem ter se importado com isso. Ele poderia ter feito de todas as formas possíveis, mas ele decide trocar tudo isso para viver a vontade de Deus. Assim como Albert, nós lemos aqui, falamos aqui um pouco da história, ele decide tirar toda o conforto, o luxo que ele tinha para fazer algo ainda maior. Ele troca tudo isso, como a Bíblia diz, ele prefere sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado no Egito. Isto é uma característica muito forte nos melancólicos, em que obviamente o diabo trabalha para cegar estes homens. E a sua dedicação e toda a sua devoção ficam canalizadas para coisas que não têm importância. Continuam sendo melancólicos, pessoas que se abstêm de tudo, que se dedicam, que buscam o perfeccionismo, que são realmente comprometidas, mas muitas vezes comprometida com coisas que não produzem frutos, comprometida com coisas que muitas vezes não traz proveito. São pessoas extremamente talentosas, mas que estão desperdiçando o seu tempo, toda as suas qualidades e habilidades em coisas que não são proveitosas. E era isto que Moisés estava enxergando, que tudo que ele estava vivendo e passando no Egito era perda de tempo. Por isso ele decide fugir. Ele mata, e quando ele descobre que até entre os seus irmãos essa história já era conhecida, bom, para chegar no ouvido do rei é muito fácil. E o rei irado vai querer me matar. Então ele foge, ele abre mão de tudo e vai embora. Essa dedicação, amados, é uma característica marcada nos melancólicos, de simplesmente abrir mão. Eles têm facilidade de abrir mão de tudo. Vou dar um exemplo. Se você não sabe, João Batista tinha um futuro promissor. Se você não prestou atenção direito, vai lá ler Lucas. Lucas é o melhor dos evangelhos para você ler e aprender um pouco sobre João Batista. Porque Lucas ele é extremamente detalhista quando ele escreve. Então, é o livro que fala mais de Cristo antes do seu batismo. E lá em Lucas você vai perceber que João Batista, primo de Jesus, ele, mesmo fazendo parte da mesma parentela, ele estava inserido numa família com uma autoridade e também com uma posição social melhor. No entanto, que é muito interessante, que quando Maria está grávida, Maria está preocupada com o que José vai pensar dela. Ok? Porém, quando João Batista está no ventre da sua mãe, sabe qual é a preocupação dela? O que o povo vai pensar de mim? Porque o meu marido é um sacerdote. Ele tem uma posição especial. E pelo que a palavra de Deus diz, ele era um sacerdote e talvez até um sumo sacerdote. Por quê? Porque ele era aquele que entrava no Santo dos Santos para falar com o Senhor. No entanto, que é nesta situação que o Senhor fala com ele, que olha, a criança que está no ventre da sua esposa tem um propósito, tem um caminho, e ele precisa perseguir, e você precisa ensiná-lo isso. Ele vai preparar o caminho para o Filho de Deus. E ele não acredita, por isso então o anjo deixa ele mudo. Enfim, depois nós lemos lá a história com calma. Qual é a preocupação dela? O que o povo vai pensar? Pessoas que têm mais dinheiro se preocupam com o seu status, com a sua imagem. Já Maria, que era de uma condição social menor, ela está preocupada com o que José pensa ao respeito dela. Ele, amados, poderia seguir os passos do seu pai. E sendo um sacerdote, teria muitos privilégios. Ele poderia viver no templo, ter roupas maravilhosas com pedras preciosas.
não precisar trabalhar. Ele tinha muitas coisas boas. Ele abre mão de tudo e vai para o deserto cumprir o seu propósito. Muito interessante, porque isso também acontece com Jacó. Percebe que essas pessoas viviam realmente abrindo mão da sua vida, da sua zona de conforto. Assim acontece com Jacó. Engana o seu pai, trai o seu irmão e foge para viver uma vida como um andarilho. E o Senhor foi com ele. Aconteceu isso também com Daniel. Ele foi arrancado da sua zona de conforto. E ele foi viver como um escravo na Babilônia. E lá ele cresceu. Assim como também lá Jacó foi conhecido. Quando ele sai debaixo da parentela, quando ele sai debaixo das asas dos seus pais. Quando ele então começa a ser desafiado, esses homens crescem quando eles começam a ser desafiados. Quando ele sai da zona de conforto, o que dizer então de Elias e de Eliseu? Muito mais. E de Jonas. O que este homem viveu e passou? Quando esses homens saem da sua zona de conforto, é ali que eles produzem muito. E eu quero trazer como exemplo também Salomão. Ah, mas Salomão não, Diogo. Salomão teve uma vida muito boa. Antes, eu já disse aqui, expliquei aos irmãos sobre a decisão que ele toma. E depois, porque o Senhor aparece para ele e fala, pede o que você quiser. Ele dá tudo que ele tem ao Senhor. Ele vai a zero, mostrando, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Quando ele é desafiado, foi aí que o Senhor então produziu coisas maravilhosas. O que estes homens têm em comum é porque são pessoas que abrem mão de um propósito maior, com muito mais facilidade do que os outros, e são extremamente dedicados. Eu quero falar um pouquinho sobre o perfeccionismo deles. E quando nós falamos de Moisés, não é à toa que a lei foi exclusivamente esperada, planejada para cair nas mãos dele. Por ser perfeccionista, ele cria a lei cerimonial, ele cria a divisão, nós falamos dos 613 mandamentos em outra oportunidade, essa lei administrativa, o sacerdócio, como tudo funcionaria. Ele é aquele que constrói o tabernáculo. Amados, nós vamos ter a oportunidade de falar disso, faz bastante tempo que nós falamos sobre o tabernáculo, mas o Senhor vai preparar. O tabernáculo é a construção mais formidável que já foi feita nessa terra. Nada se compara ao tabernáculo. Não, Diogo, acho que você está se confundindo com o templo de Salomão. Não, não se compara. Amados, diferente do templo de Salomão, o tabernáculo ele foi construído sob medida da ordem de Deus. As cores, o tamanho, a posição, a ordem, a linha, o alinhamento, tudo foi segundo o querer do Senhor. E quando você começa a estudar o tabernáculo, sabe o que ele representa? A vida do homem na terra. Exatamente isso. É perfeito. É por isso que quando o Senhor traz o tabernáculo, ele confia a Moisés, porque Moisés segue à risca todos esses detalhes. Por isso que a lei precisa e cirúrgica como ela era, foi dada a um homem perfeccionista como Moisés. Você pode ler Êxodo, Levítico, e você vai ver exatamente isso. Quando você vai lá em Êxodo 18, para falar sobre este assunto, você vai entendendo que para ser aquele que viria relatar e descrever a lei, você precisava realmente ser perfeccionista. Ser um homem extremamente dedicado aos detalhes. E isto é confiado a Moisés, o melancólico. Não somente também, amados, porque ele tinha esse temperamento. Vocês precisam enxergar que o que nós estamos falando sobre temperamentos tem tudo a ver com ministérios. Por quê? Porque este temperamento, quem decide é Deus. Eu simplesmente sou concebido. E esse temperamento vem junto comigo. Ponto. O ministério, quem decide é Deus. Nós lemos também e aprendemos. Ele é quem escolhe. E é interessante que Moisés é filho de escravos. E não são escravos há 2 semanas. São escravos há 400 anos, aproximadamente. O que você acha e como você acha que era a cultura deste povo como escravo no Egito? Escrita, leitura. Deus tira esse homem dos braços da sua mãe, leva até o palácio, e lá ele tem a melhor e maior faculdade do mundo. Deus já sabia que ele seria o responsável em escrever, ok? Então precisava de uma pessoa com cultura, algo que não existia num povo escravo. Como esses homens iriam escrever a lei? Como que Josué e Caleb iriam escrever algo, se sendo escravo, o nível cultural de saber a escrita, dominar essa, não existe.
Deus, amados, Ele trabalha, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele coloca Moisés para também aprender, porque talvez você se questione, mas Senhor, depois o Senhor teve que gastar 40 anos para arrancar as coisas erradas que aprendeu no palácio? Sim, mas também as coisas boas que ele aprendeu lá foram necessárias. E talvez você também se pergunte, mas por que Moisés, ao decidir ir fazer a vontade do Senhor e enfrentar Faraó, a Bíblia diz que Moisés obedecia a voz do Senhor, vinha uma praga, e no dia seguinte ele ia falar com Faraó, e Faraó falava, não, eu não vou deixar. Mas a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, para não deixar ir. E aí você pode talvez pensar assim, ué, peraí, Deus quer libertar o povo dele, aí ele levanta Moisés, manda Moisés, chega lá, vem ali aquele algo sobrenatural, que está muito claro que é o Senhor agindo, mas o próprio Deus, ao invés de amolecer o coração de Faraó, endurece. Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Amados, por isso é importante fazer isso que eu sempre falo para os irmãos, o anacronismo. Você tem que voltar lá no tempo. Você tem que voltar lá naquele dia e entender o que é isto. Lembra que o povo de Deus é povo de Deus porque ele tem uma aliança com Abraão. Mas este povo nunca viu, nunca teve nenhuma experiência com Deus. Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, mas dali para frente ninguém teve experiência com Deus. José teve uma experiência de visão, de talento, mas nunca o Senhor falou face a face com ele. Nunca um anjo falou com ele diretamente. Nunca o Senhor falou assim, eu quero reafirmar aquilo que eu disse a Abraão, meu servo, ao teu pai Isaac, ou ao teu pai Jacó. Isso nunca aconteceu. Então você tem, ao longo do tempo, um povo que fala assim, tem uma história, uma promessa, mas não existia uma identidade com Deus. Por isso que o povo era duro, ruim. Eles não conheciam quem era Deus. As pragas, amados, se podemos resumir assim, ela é um currículo que Deus está enviando ao seu povo, mostrar um pouco do que ele sabe fazer. Sabe quem é o Deus que tirou o pai de vocês, Abraão? É esse aqui, que controla as rãs, que controla as chagas, que controla os rios, que controla os ventos, que controla todas as coisas, e até sobre a morte ele tem poder. O que o Senhor está fazendo não tem nada a ver com os egípcios, tem a ver com o seu povo que ainda não o conhecia. Por isso as pragas, por isso o motivo dele endurecer o coração de Faraó para continuar fazendo, para o povo dele começar a entender quem ele é. Por isso que muitos sinais foram feitos naquele período, porque até então, durante 450 anos aproximadamente, ninguém tinha visto nada. É por isso que precisava se manifestar. A outra semelhança entre Moisés e Jesus é que a manifestação do Senhor tem um vazio de quase 400 anos. É o mesmo vazio que tem do fim do Velho Testamento até a vinda de Cristo. Então existem muitas semelhanças desse homem que é um grande líder com Cristo. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que essas pessoas extremamente talentosas, elas são pessoas de pavio curto, muito de pavio curto. São pessoas que têm como característica se irar muito facilmente. Nós vemos aqui com Jonas. E o livro de Jonas encerra exatamente sobre este defeito que ele tinha. Você sente muito ódio, você sente raiva de toda essa cidade de Nínive, de homens que não conseguem discernir a sua mão direita de esquerda, mas você sente prazer e amor por uma boboreira que você não plantou, que você não cultivou, que você não fez nada. Pessoas extremamente iradas, que é mais Elias. Um homem bruto, João Batista, um homem bruto, que paciência, amados, não era muito com ele, que irava-se rapidamente. Nós temos alguns textos aqui que descrevem isso. Vamos abrir lá, amados, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo. Nós vamos ver, vocês conhecem a história lá no capítulo 32. Êxodo 32. Olha, amados, que é muito interessante, porque
Às vezes a gente lê essa história de Êxodo 32, quando fazem o bezerro de ouro e Moisés desce, Deus fala assim, desce lá porque eles estão se perdendo já, hein? E quando ele chega e vê o bezerro de ouro, eu vou deixar só como referência, depois como uma lição de casa para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas ele vai contar essa história. Olha o versículo 19 somente, não vamos ler o capítulo inteiro. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Presta atenção, amados. Você às vezes lê isso aqui e passa desapercebido. Moisés não está jogando um copo no chão. Foram tábuas dadas em mãos pelo próprio Deus a ele. Ele nem para pensar nisso. Ele nem para pensar se isso poderia refletir num problema para ele. Deus falou assim, ó, tem um negócio para te entregar aqui. Ele vem entregar em mãos. É isso aqui que vai guiar o povo. É isso aqui, ó. Pega isso aqui e mostra e ensina o povo. Moisés, que maravilha. Amados, levaria aquilo ali. Se vai cair, eu caio por baixo dela, mas não deixo ela cair no chão. Percebe que o sentimento de ira, a Bíblia ensina isso. Você pode se irar, mas não pode pecar. Você não consegue controlar a raiva de nascer no teu coração, mas você pode controlar e simplesmente não deixar ela transformar em pecado. O que Moisés faz é sem pensar. Ele olha as danças, o bezerro, e a Bíblia diz, não é que cai da mão dele, não é que ele e põe a mão na cabeça. Ele arremessa com um coração cheio de ira, de ódio, de raiva. E o que ele está arremessando é só isso, amados. É só uma encomenda direta de Deus para ele, entregue em mãos as tábuas que o próprio Senhor escreveu com as suas leis. A ira cega, e este é um temperamento que é muito marcado por isso, que explode facilmente, que se ira facilmente, e que precisa entender que a ira não pode conduzir a isto. E a ira de Moisés foi o que levou o Senhor a rejeitar ele, colocar ele dentro da terra prometida. Isso aqui foi um problema que ele não trabalhou ao longo do exercício do seu ministério e custou muito caro a ele. Nós estamos falando de vários exemplos, de coisas que homens aprenderam, consertaram e corrigiram. Amém? Mas também a Bíblia cita defeitos que os servos do Senhor também não corrigiram. E foi a ira, lá em Números 20, lá no versículo, a partir do versículo 7, ele vai falar do quê? Da história do toca, ordena a rocha. E ele vai lá e bate, espanca a rocha. Porque ele estava tomado de ira e de raiva naquele momento também. Por não aprender a controlar isso, ele pagou um preço muito caro. Ele pagou um preço muito caro, porque ele ficou 40 anos ali, lutando pelo povo, abrindo mão de tudo que ele tinha de precioso, de conforto. Ele abriu mão da sua família. Se não fosse o seu sogro, Jetro, ir até o deserto onde ele estava, ele nem com a sua mulher e os seus filhos ele estaria. Ele abriu mão de tudo para viver com o povo de Deus, para sofrer ao lado do povo de Deus. E é o mesmo povo que ele defende e luta, é o mesmo povo também que ele não aprendeu a ser paciente, controlar. Algumas pessoas dizem assim que, quando ele está lá conversando com o Senhor na sarça ardente, que é onde nós vamos abrir aqui em Êxodo 3, abre lá, Êxodo 3. É muito importante esse texto, porque esse texto mostra exatamente essas características, quase que num todo, desse temperamento melancólico de Moisés. E vamos tirar algumas coisas, invenções que os homens colocam aqui nesse texto. Êxodo capítulo 3, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Os irmãos aqui conhecem a história, então vamos ganhar um pouquinho de tempo. 10 e 11, do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: Vem agora, pois,
e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que fará Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira coisa que Moisés questiona a Deus é sobre a sua capacidade. Espera aí. Eu acho que eu não tenho autoridade, capacidade, habilidade para isso. Lembre-se aquele Moisés que os filmes contam, de um grande senhor da guerra, de um homem que adestrava, que sabia criar um exército e fazer um exército lutar muito bem. Não é esse Moisés. Ele fala assim: eu vou lá, eu vou libertar o seu povo, tem quase 2 milhões de escravos, se ele fosse um general de guerra, ele realmente faria aquilo que os filmes dizem. Mas o que ele fala aqui é que ele questiona o Senhor, fala assim: como assim? Eu não tenho capacidade para isso. É o mesmo questionamento de Gideão. Gideão não questiona Deus, ele questiona ele. Mas o Senhor conta comigo, tem certeza? A confirmação dele não é para saber se Deus tinha poder ou não. Até porque a confirmação que ele estava pedindo era algo sobrenatural. A confirmação que ele quer saber é se ele realmente era habilitado para isso. É comigo que o Senhor está contando? É isso que Moisés está falando. Tem certeza? Então esse Moisés que os filmes contam, que seria o substituto de Faraó, um general de guerra com muita habilidade, que vencia muitas batalhas, não aparece aqui. Aparece um Moisés que não acredita na sua capacidade. Quando o Senhor fala assim: pode ir, tem uma sarça, amados. E da sarça está saindo uma voz. Então ele não está questionando quem é Deus, ele está questionando a sua própria capacidade. Quem sou eu para ir até o rei, até Faraó, e falar: liberta aqui, porque Deus quer levar o seu povo embora daqui, conforme ele prometeu. Vamos continuar a leitura. Nós vemos o versículo 10 e o versículo 11, agora olha o versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? Percebe que Moisés, mesmo até os 8 anos, sendo criado com a sua mãe, Moisés conhecia quase nada das histórias do povo hebreu. Moisés não tinha essa relação que este povo tinha entre eles, das histórias que os pais dos pais contavam. Ele não tinha nenhum conhecimento acerca do Senhor. E ele mostra aqui: tá, mas se eu chegar lá e eles me perguntarem, o que eu falo? Quem é o Senhor? No entanto, que o próximo versículo é Deus falando que o eu sou te enviou. Ele não tinha conhecimento nenhum acerca do Senhor. Primeiro, ele não acredita que ele é capaz. Segundo, ele descreve que, olha, o Senhor está me enviando, mas eu não sei nada a respeito do Senhor. Eu não sei nada a respeito dessas histórias aí, dos meus antepassados, dessas promessas. Eu não sei nada. O que eu falo? Eu posso... Porque para qualquer judeu que fosse criado, ele falaria: então eu vou chegar lá diante de Faraó, não, diante do povo, e vou falar assim: sabe aquela promessa que foi dada ao nosso pai Abraão? Então, Deus agora vai cumprir. Não, ele nem essa história ele sabia. Ele falou assim: o que eu faço? Chego lá, eles vão me perguntar, e o que eu falo? Eu não sei o que dizer. Olha a continuação do texto. Nós lemos o versículo 13, agora nós vamos ler lá no capítulo 4, vamos avançar no 4, até o versículo 1, por enquanto. Vamos lá. Então, respondeu Moisés, dizendo o quê? E disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha como é diferente, amados. Pedro, sanguíneo, de um melancólico. O melancólico, ele é preciso. Quando Jesus fala assim: Pedro, vem, ele não pensa, ele é impulsivo, ele pula e vai andando. Olha a diferença de quando Deus fala para Moisés ir. Ele não pega, tá bom, e vai. Se ele fosse um sanguíneo, ele fazia isso. Pega, tá bom, é lá para o Egito, e vai. Ele começa a ver todas as possibilidades. Primeiro, eu não me acho capaz. Segundo, eu não sei nada a respeito do Senhor. Terceiro, é o que ele fala aqui. O quê? Eu não tenho credibilidade.
O teu povo, Deus, não me enxerga como um líder. Como que eu vou convencer eles se eles não enxergam em mim como uma liderança? Eles sabem que para liderar você precisa ter credibilidade. Quem eu sou? Cheguei agora. Nunca fiz nada pelo povo. Olha, amados, como ele amadurece toda a situação. Porque isso faz parte desse temperamento de uma pessoa que é perfeccionista, que pensa, que planeja as coisas diferente de um sanguíneo. Ele, tá bom, eu vou chegar lá, mas como que as pessoas vão acreditar em mim? Eles vão olhar para mim e falar assim, não, Deus não apareceu para você na sarça. Quem é você para Deus falar alguma coisa com você? Você não é ninguém. Qual é a referência? De que tribo você pertence? Ele está, amados, analisando tudo. E ele está deixando muito claro para Deus isso. Deus, eu não tenho credibilidade. Eu não sei direito, não sei como é que funcionam essas coisas. Eu não tenho capacidade. E agora ele revela uma outra coisa, que é a timidez dele. Lá no versículo 10 do capítulo 4. Ele fala o quê? Então disse Moisés ao Senhor, versículo 10. Ah, Senhor, eis que sou um homem, não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Muitas pessoas falam assim, ah, Moisés era gago, Moisés era isso. Mano, o que o texto está falando? Fala assim, viu, eu não tenho toda a eloquência de um líder. Eu não sou uma pessoa que consigo ganhar as pessoas com o meu discurso. Aliás, eu sou bruto. Pesado de língua é uma pessoa bruta. Eu falo e eu estouro muito rápido. Eu vi um hebreu apanhando, fui lá e matei. Ele podia simplesmente conter o egípcio, desculpa. Não podia? Não, ele não conteve o egípcio. Ele mata o egípcio com as próprias mãos. Eu não tenho muito controle das coisas que eu falo. A ira é algo que me toma de um jeito e eu perco o controle. Tem certeza que o Senhor quer me enviar? Olha os meus defeitos. Eu não sou eloquente. Eu nunca fui destaque. Eu nunca fui uma liderança. Eu não tenho credibilidade diante do povo. E eu ainda tenho uma língua pesada. Eu estouro, eu explodo facilmente. O senhor tem certeza que é a mim que o senhor vai confiar isso? Percebe, amados, que tudo isso está amarrado a um processo de inferioridade que o melancólico tem. Ele sempre se sente incapaz. Mesmo sendo extremamente habilidoso, ele não acha que ele é capaz de vencer todas essas coisas. Você vê Jacó sofrendo esses desafios e Deus sendo com ele, abençoando ele, e as ovelhas dele crescendo, e ele se sentia inferiorizado o tempo todo. Você vê isso acontecendo, João Batista lá na cela, chateado porque Jesus não foi visitar ele. Oh, como assim? Estou aqui, ele nem veio me visitar, magoado. Ele se sente inferior. É diferente de um sanguíneo que, agora o ponto positivo, o sanguíneo ele se automotiva. Ele nos anima por qualquer coisa. E este melancólico, ele se sente inferior. Ele, amado, está falando com um grande Deus e ele está colocando muitas barreiras. Ele está colocando todos os seus defeitos, como se ele pudesse convencer a Deus a desistir do plano. Eu não sou bom nisso. Eu não sou um líder. Eu não sou eloquente. Eu explodo facilmente. Eu falo coisas, eu costumo ferir as pessoas com a minha boca. Eu não sou capacitado. Eu nem conheço os teus planos, as histórias. Não conheço nada. Eu fui criado no palácio. Ele vai colocando barreiras e barreiras e barreiras para, amados, simplesmente se esconder atrás de justificativas. E aqui ele coloca a inferioridade como isso. Até que chega uma hora que Deus vai cercando ele, vai encurralando ele. E olha o que diz aqui no versículo 13 do capítulo 4. Ele, porém, disse... Versículo 13, capítulo 4. Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Sabe o que significa isso? Manda outro. Eu não quero ir. Eu não quero ir.
O Senhor é poderoso, é maravilhoso. Olha, estou vendo a sarça aqui falando comigo, a sarça não queima, tem o fogo, tudo bem. Deus vai respondendo tudo. E se eu chegar lá e me perguntar e falar que o eu sou te enviou? Mas e se isso acontecer? Não, não tem problema. Deus vai respondendo tudo. Aí quando ele vê que não tem mais por onde fugir, o que ele faz? Ah, mas eu não quero ir. Essa é a verdade. Eu não quero ir. Eu não quero voltar lá. Eu não quero enfrentar de novo o faraó. Eu não quero precisar olhar para a cara dele. Eu não quero passar por tudo isso. Eu prefiro ficar aqui. E o Senhor então vai encorajando ele. Fala assim, viu, pega o seu cajado. Joga no chão. Se torna em serpente. Ele começa a entender um pouquinho mais quem é Deus. Ele fala assim, está vendo? Eu vou fazendo coisas maiores. Entenda, amados, que tudo aquilo que acontece no Egito, as 10 pragas, é Deus também se apresentando ao seu povo e a Moisés. Ninguém conhecia Deus. Ninguém sabia quem ele era, nem do que ele era capaz. Que ele tinha o poder e o domínio sobre a natureza, sobre os elementos da natureza, sobre o firmamento e até sobre a morte. O povo não sabia. E Moisés aqui procurando se esconder, mas o Senhor já tinha escolhido ele para esta obra. Ele tinha sido preservado. Foi até a melhor faculdade, porque as leis seriam confiadas a ele. O Senhor veio trabalhando. Isto foi algo que a Bíblia nos ensina, que a ira é algo que não depende, amados, do agir do Espírito Santo. Ele nos ajuda. Mas a Bíblia diz que eu tenho que controlar. Eu tenho que sufocar a ira. Como nós aprendemos em Provérbios 29:11, se eu não estou enganado. É nossa responsabilidade. E isto foi algo que ele em alguns momentos controlou muito bem. Mas em outros momentos não. E custou muito caro. E este homem foi o maior líder após Cristo, minha opinião. O maior, diante do desafio, de tudo que ele fez, da dedicação, de quanto ele abriu mão da sua vida para se dedicar plenamente ao povo de Deus. Não foi a um propósito, não foi somente a um ministério, num lugar específico, não, mas a vida dele inteira. E o que esse homem viveu e experimentou, poucos homens experimentaram. Poucos homens viveram o que esse homem viveu. Mas o seu temperamento melancólico ensinou e contribuiu muito para o seu ministério. Mas ele também não observou alguns dos seus defeitos, e principalmente tratando da ira, foi algo que ele não se preocupou, e custou caro para ele. Não custou a salvação, mas custou para ele não entrar na terra prometida. Mas isso foi algo que nunca também, amados, aqui fazendo uma defesa a Moisés, foi algo que também nunca encheu os olhos dele. Quando ele chega diante do Senhor, o que ele queria não era entrar na terra prometida. Ele queria ver a glória de Deus. Ele olha para Deus e fala assim, eu quero ver sua glória. E o Senhor fala para ele, olha, nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas como o pastor Paulo pregou, domingo, Deus concede os desejos do nosso coração. O desejo de Moisés era ver a glória de Deus. Aí você fala assim, Deus foi lá, né? Escondeu ele numa fenda. Não. Não, ele não viu a glória de Deus naquele momento. Ele um dia foi conduzido até o Monte da Transfiguração e ele viu Jesus Cristo, a glória de Deus manifestada na terra. Deus concede, por mais maluco que possa parecer o desejo de Moisés, Deus concedeu o desejo dele. Você quer ver a glória de Deus? A Bíblia diz que em Cristo, presta atenção nisso, em Cristo habitou toda a plenitude de Deus. Toda a sua glória estava depositada em Cristo. E um dia o Senhor traz Moisés para ir lá ver a glória dele na terra. Não era isso que você queria, Moisés? Não era esse o seu desejo? Não era a terra prometida. Custou isso para ele, sim, mas o que importa a terra prometida? Se existe algo ainda muito maior. É por isso, amados, que nós precisamos compreender que este temperamento que o Senhor nos deu, não sei exatamente qual é o seu, de alguns aqui eu tenho certeza, já sei, mas tem alguns que ainda não tenho essa garantia absoluta. Mas que esse temperamento, ele tem a ver com aquilo que o Senhor espera de você, no ministério que Ele confia a você. Porque isso, você vai perceber que isso vai se confundindo
o seu temperamento com a sua função e com a sua responsabilidade dentro do reino. Aos melancólicos cabe exatamente isto. São pessoas muito boas, que sabem aprender, que sabem ouvir, que sabem trabalhar sob pressão. Mesmo que tenha este sentimento, muitas vezes Moisés soube controlar isso diante de Faraó. Muitas vezes Moisés controlou a sua ira. Foram poucos os momentos que ele não conseguiu realmente ter as rédeas na sua mão. Mas esses poucos momentos custou muito caro para ele. Foi a tábua, as 2 tábuas, e depois foi a rocha. Amém? Alguém quer fazer alguma